Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre notação científica e representação sobre a potência de 10. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar os elementos com a potência de 10 e trabalhar ele como número decimal. Então fazer essa transformação. Então aqui estão alguns exemplos. Então temos o 10, o 100, o 1000 e o 100 mil. Então, como a gente vai proceder? Primeira coisa, como ele é potência de 10, tem que ser alguma coisa multiplicado por 10. Tá? Alguma coisa multiplicado por 10. E a quantidade de zeros ele vai ser o valor da minha potência. Tá? Ou seja, vai ser meu expoente aqui em cima. Como é que o meu valor, eu só tenho um 10, então eu coloco 1 na frente da multiplicação. Então eu tenho aqui 1 vezes 10. E o expoente que eu vou aplicar sobre esse 10 é 1, porque ele só tem um zero aqui embaixo. Então é bem simples essa representação. Então ele pode ser 1 vezes 10 elevado à primeira, ou apenas 10 elevado à primeira. Então, qualquer uma das duas formas ela é aceita. Tá? Lembrando que 1 vezes qualquer coisa é sempre qualquer coisa. Tá? Segunda representação aqui, 1000. Fazer o mesmo processo. 1 vezes 10. Quanto zero tem aqui? 1, 2, 3. Então eu venho e coloco o expoente 3. Então ele pode ser 1 vezes 10 elevado à terceira, ou somente 10 elevado à terceira. Então eu vou estar usando essa nomenclatura aqui, do 10 elevado ao expoente, que ela é mais simples inicialmente, tá? Então, no terceiro exemplo, mesma coisa, base 10, lembra aquilo que chama-se base, ou expoente. Quantas casas eu vou pôr lá em cima é pela quantidade de zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, 10 elevado à quinta é a mesma coisa que os 100 mil. Então, essa representação dos números inteiros, eu vou ter sempre a base 10 como meu expoente positivo. Tá? Então, números inteiros, o expoente será positivo. Agora, nós temos outros exemplos também que podem ser trabalhados na notação científica. 0,1, ou chamado 1 décimo, que é a forma correta da pronúncia, né? 0,1 é a forma corriqueira que todo mundo usa, só que o correto é 1 décimo, tá? Primeira casa decimal, décimo. Então, como é que eu represento ele? Eu vou usar essa ideia que eu tinha inicialmente aqui, ó. Tá? Primeiro, 1... porque aqui é 1 vezes 10. Diferentemente do número inteiro, que o expoente é positivo, lá vai ser negativo. Toda vez que o número for menor do que o 1, o meu expoente será negativo. Ou seja, todo decimal, o meu expoente será negativo. Então eu já coloco o sinal de menos aqui, lembrando que é negativo porque ele é menor do que 1. Por essa condição. Então eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu só tenho 1, então eu coloco 1. Agora eu tenho aqui 1 centésimo. Na leitura, décimo, centésimo, milésimo, perdão. Então 1 milésimo. Então eu tenho aqui 1 vezes 10, expoente negativo, casas. 1, 2, 3. Então, 3 casas. Então, 1 vezes 10 elevado à terceira. Aqui também, se eu quiser representar somente como 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 1, e aqui eu quiser como 10 elevado a menos 3, também é aceito. Tá? E o último exemplo que eu tenho desse daqui, eu tenho lá
décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então eu faço a mesma coisa, 1 vezes 10, e vou contar quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloco 5. Ah, não pode esquecer, né? Se ele é depois da vírgula, número menor do que 1, expoente negativo. Lembrando que 1 é a mesma coisa que 10 elevado a zero. Tá? Isso não podemos esquecer. Então é importantíssimo lembrar disso. Então a gente trabalha com a notação científica, primeiramente, com as potências de base 10. Mas não é somente com ela. Tá? Nós também podemos ter outros valores que podem ser representados na potência. Então eu vou apagar aqui e vou colocar alguns exemplos para que vocês possam ver o uso de outra representação da notação científica. Por exemplo, 20. O 20 também pode ser colocado em notação científica. Por que eu posso pôr? Porque eu tenho que lembrar que o 20 é 2 vezes 10. Mas eu não preciso pensar nisso para me responder, trabalhar com a notação científica. Mas se eu lembrar, fica mais fácil. Então já anda uma parte do caminho que a gente precisa. Então eu tenho lá alguém que multiplica 10, que é o 2, que dá 20. E eu preciso agora colocar o expoente que ele vai representar. Então aqui meu expoente, como eu tenho só um zero, meu expoente é 1. Se eu pegar outro número lá, 5.780, como é que vai ficar? Tá? A notação científica, dentro da sua representação, ela será sempre, tá, entre 1 e 9. Só que quando eu digo esse 9, ele pode chegar até quase 10. Tá? Ele não precisa ser exatamente só o 9. Então, se eu tiver um 9,1, ele já está na representação da notação científica. Tá? Eu consigo representar nele 10, eu não pode ser mais. Então, pode ser 9 alguma coisa. Então, a representação desse vai ficar como 1. Eu vou pegar primeiro a minha maior casa que nós temos aqui. Lembrando, a unidade, dezena, centena, milhar. Então, unidade de milhar, vírgula. Porque ele tem que estar entre 1 e 9,999, alguma coisa. Então fica 5, copia o restante, 7, 8, 0. Não havendo necessidade de pôr esse 0, tá? Vezes 10. Aí quantas casas eu coloquei depois da vírgula? 1, 2, 3. Então o expoente fica positivo. Ah, mas aí esse número, lembra que assim, ó, quando o número é muito grande e eu quero transformá-lo em um número pequeno, meu expoente é positivo. E se eu tenho um número muito pequeno e quero transformar em um expoente grande, aí ele fica negativo. Tá? Então, isso é um pouquinho da aula de hoje, teve lá no Centro de Mídias, a parte de notação científica, e vai ter uns exercícios para vocês que eu vou estar postando nos grupos, tá? Um abraço.